Olá, alunos da disciplina de AED 2. Hoje eu vou mostrar aqui alguns exercícios sobre ponteiros e tipos abstratos de dados. Então vamos lá. Então nessa aula nós vamos ver aqui dois exercícios, envolvendo ponteiros e tipos abstratos de dados. Eu vou ler para vocês o primeiro exercício. Implemente um TAD denominado fração para representar frações de números inteiros. Seu tipo abstrato deverá armazenar os dois elementos do tipo inteiro que formam uma fração, o numerador e o denominador. Para isso, crie o tipo abstrato de dados, o TAD, conforme o pseudocódigo a seguir. Então, nessa disciplina a gente vai trabalhar muito com pseudocódigo, na hora de apresentar para vocês alguns algoritmos. Então aqui a gente tem a descrição do algoritmo, TAD, fração. O início e o fim é definido por essa linha aqui, Então aqui eu estou definindo o tipo, registro, que possui duas variáveis inteiras, num e den, numerador e denominador. E o nome desse registro é fração. Então, na linguagem C, a gente vai ter o código dessa forma. Como eu mostrei para vocês, a gente vai definir um novo tipo usando o typedef, struct e duas variáveis. Esse novo tipo é composto por duas variáveis, num e den. E, além disso, nesse exercício a gente tem que criar as seguintes funções para manipular esse TAD. Então a gente vai ter que criar a função criar fração, que vai receber dois inteiros e vai retornar um ponteiro que aponta para uma fração, um elemento do tipo fração. A gente vai ter que implementar a função imprimir fração, a função soma frações, a função que multiplica frações e uma função que inverte uma fração. Tá? Então aqui a gente tem o cabeçalho de cada função, Então, por exemplo, a função imprimir fração, ela não precisa retornar nada. E ela recebe como entrada um ponteiro, do tipo fração. Então, soma frações, ela vai receber dois ponteiros do tipo fração e vai retornar um outro ponteiro, Por conta desse, a gente sabe que é um ponteiro porque tem esse asterisco aqui do tipo fração. Mesma coisa, multiplicar frações, E na função inverter fração vai receber um ponteiro e retorna outro ponteiro. Então aqui eu tenho a tela do meu code blocks. Vamos iniciar aqui criar um novo arquivo, E esse novo arquivo é do tipo C. Então aqui eu tenho que escolher a linguagem, linguagem C, e aqui o diretório onde eu vou salvar o arquivo. No meu caso aqui vai ser /home, /fred, /exercícios. E eu vou dar o nome aqui de fração.c. Tá? Então, nosso código na linguagem C, primeiro a gente tem que fazer os includes, no caso stdio.h, que são a biblioteca que tem os comandos de entrada e saída, e a stdlib.h, que tem os comandos para manipular ponteiros. Agora, o que a gente precisa fazer? Declarar a nossa estrutura. Então, eu vou colocar aqui typedef struct. E o que nosso struct tem? Ele tem dois inteiros, o denominador e o numerador. E o nome aqui é fração, ponto e vírgula. Tá? Então, aqui eu já estou definindo a minha estrutura. A estrutura que vai armazenar uma fração. Então, vamos iniciar aqui nossa função main. Return 0 aqui, E vamos fazer o teste aqui, Criar uma variável do tipo fração. Então vamos lá, fração, vou chamar aqui de f, tá? Ponto e vírgula. Eu vou fazer f.den, o numerador recebe 1 e f.denominador recebe 2. Então 1/2. Vamos ver se vai compilar. Compilou. Tá? Se eu executar, a gente não vai ter nenhuma informação, Eu vou dar um print aqui. Fração igual
Quero imprimir um inteiro, né? Então, porcentagem D barra porcentagem D de novo. E aqui eu vou substituir pelos elementos da minha fração. F1, F10. Ponto e vírgula. E o print aqui é printf, né? Então vamos compilar e executar. Então, fração igual a meio. Então funcionou, né? Mas aí a gente não quer trabalhar com variáveis normais. A gente quer trabalhar com ponteiro. Então vamos colocar aqui um asterisco, né? E toda vez que eu declaro um ponteiro eu tenho que instanciar memória, né? Para manipular. Então f vai receber malloc. No malloc eu vou passar o size of fração, né? Ponto e vírgula. Então aqui, como a gente está trabalhando com ponteiro, ao invés de ponto a gente coloca a setinha, né? Mesma coisa aqui, setinha. Compila, aparentemente deu certo, vamos fazer o teste. Fração igual a meio. Beleza, né? Funcionou, mas tem um detalhe aqui que eu esqueci, né? Que é desalocar a memória. Então eu tenho que colocar um free f. Compila. Opa, faltou o ponto e vírgula. Compila, executa. Beleza, né? Funcionou. Agora o próximo passo, a gente já fez o teste para ver se está funcionando. O próximo passo é definir as funções que a gente vai trabalhar. Então, a primeira função que a gente vai criar é a função criar fração, tá? Então ela recebe 2 inteiros e retorna um ponteiro para um objeto do tipo fração. Então vamos lá, né? Criar fração, retorna um objeto do tipo fração, né? Asterisco, e chama criar fração. Recebe 2 como entrada, 2 inteiros, n, int d, e o que essa função faz? Ela vai ter que reservar memória para essa variável. Então basicamente é o que a gente fez aqui, né? Eu vou ter que declarar um ponteiro, alocar memória para esse ponteiro, né? E atribuir os valores. Só que no caso aqui não vai ser 1 nem 2, vai ser n e o d, né? Numerador e o denominador. Em seguida ele retorna f. Ponto e vírgula, né? Então a minha função main agora ela vai chamar a função cria fração, né? E para chamar criar fração tem que passar 2 inteiros, 2 e 3. Mas aí eu tenho que armazenar, né, o resultado em alguma variável. No caso tem que ser uma variável do tipo ponteiro, né, uma variável ponteiro do tipo fração. Eu vou chamar aqui de f também. Então f aqui está recebendo a fração que foi criada nessa função, e para ver se está tudo certo eu vou imprimir, né, fração 2 pontos porcentagem d barra porcentagem d. No caso aqui, f flechinha num, vírgula, f flechinha dem, ponto e vírgula. Desaloca a memória e vamos ver se vai compilar. Deu um erro, print, né? Printf. Eu sempre esqueço, estou acostumado a programar em outra linguagem. Então, fração 2/3, desalocamos a memória, tudo funcionando bem, né? Qual que é a próxima função que a gente vai ter que fazer? Então a próxima função é imprimir fração. Recebe um ponteiro, retorna nada. Então vamos lá, imprimir fração. Retorna nada, né? Void imprimir fração. Retorna, quer dizer, recebe um ponteiro. Eu vou chamar de f. Não retorna nada. Então o que ela faz é essa linhazinha aqui, né, que a gente já tinha digitado. Então ela vai imprimir a fração.
Então eu vou colocar só numerador, denominador e um /n, para dar uma quebra de linha. Tá? Vamos compilar, nenhum erro. Agora vamos testar, né? Imprimir fração passando f, ponto e vírgula. Compila, executa, 2/3. Próximo exercício é a gente implementar a função soma frações, né? Que recebe 2 ponteiros, f e g, e retorna um terceiro ponteiro. Antes, é importante a gente tentar codificar como que é feita a soma de duas frações. Então eu vou fazer aqui uma anotação, tá? Para a gente entender esse processo. Por exemplo, se eu quero somar 1/2 mais 2/3, né? Como que a gente faz? A gente pega os denominadores, multiplica, 2 vezes 3, 6, 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3, mais 6 dividido por 3 vai dar 2, vezes 2, 4. Então o resultado aqui vai ser 7/6. Né? Então agora eu vou colocar aqui o nome das variáveis, para facilitar para a gente. Aqui a gente tem o ponteiro f, né, o numerador, e aqui o f, denominador, mais o g, numerador, e o g, denominador. Então o resultado dessa soma vai ser, né, fd vezes gd, então fica aqui fd vezes gd, e aqui em cima a gente vai ter fdgd dividido por fd, sobra gd, então fica gd vezes fn, mais fdgd dividido por gd, sobra fd vezes gn, tá? E isso aqui a gente coloca um parênteses aqui, tá? Então eu peço desculpas pela caligrafia aqui, né? Horrível, mas vocês têm que me dar um desconto. Então agora o que a gente vai fazer é passar isso aqui para o código. Então vamos lá, né? Nossa função vai retornar um ponteiro do tipo fração. Então vou chamar de somar fração, que vai receber 2 ponteiros, fração f, fração g. Tá? Então, primeiro eu preciso alocar memória para o resultado, né? Então, eu vou chamar o resultado, a variável, de h. Achei um errinho aqui. Então, fração h, que é o ponteiro, vai receber malloc size of fração. Estou alocando memória. Agora o que eu faço? H flechinha o denominador, a gente viu que é só multiplicar. Então fica f flechinha den vezes g flechinha den. Tá? O numerador que é o problema, né? Então h flechinha numerador vai receber. Agora deixa eu olhar aqui na minha cola, né? Vai receber o ponteiro g flechinha denominador vezes o ponteiro f flechinha numerador, mais, coloca aqui um parênteses, mais, opa, foi um erro aqui, mais o ponteiro f flechinha denominador vezes o ponteiro g flechinha numerador, tá? Então esse aqui é o resultado. Agora o que a gente vai fazer? Return h. E agora vamos testar, né? Então eu vou criar duas frações. Aqui eu vou chamar o ponteiro f e o ponteiro g, tá? Lembrando que esses dois ponteiros aqui são diferentes desses que estão sendo declarados dentro das funções, né? Dentro das funções a gente tem variáveis locais que só existem dentro da função. E aqui a gente tem variáveis globais. Então eu vou criar a fração f e a fração g. Então
F eu vou mudar aqui para meio mais 2/3. Então vai imprimir o F, vai imprimir o G. Em seguida eu quero calcular a soma das duas frações, F e G. E o resultado eu vou armazenar no ponteiro H, que eu estou declarando aqui em cima. Tá? Então agora o que vai acontecer? Eu quero imprimir o resultado. F, G e... Opa! Copiei aqui, né? Imprimir fração H. Então agora eu tenho que liberar a memória dos 3 ponteiros. F, o G e o H. Agora vamos executar, compila, deu um erro aqui, faltando um ponto e vírgula. Qual ponto e vírgula? Na linha 32. 31 aqui, né? Na linha 31. Compila agora, executou. Então tem um erro aqui na linha 20, né? Qual que é o erro? Linha 20. Tipo desconhecido. Fraco. Aqui, né? Fração. Return. Faltando um ponto e vírgula. Compila. Beleza, nenhum erro. Vamos executar. 1/2 mais 2/3. 7/6. Foi exatamente o que a gente encontrou, né? Quando eu fiz na mão. Então, a nossa soma está ok. Nosso próximo exercício é fazer a multiplicação de frações, né? Então a função vai receber 2 ponteiros, um F e um G, né? E vai retornar o resultado, né? Um ponteiro apontando para uma fração. A multiplicação de frações já é mais simples, né? Então a gente vai fazer aqui multiplicar fração. Vai fazer fração F, fração G. Então o resultado a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Alocar a memória para onde a gente vai guardar o resultado. E o que vai acontecer? Pagar flechinha numerador vai receber a multiplicação direta, né? F flechinha numerador vezes G flechinha denominador. E a mesma... Opa, desculpa. Aqui é numerador, né? Flechinha numerador. E a mesma coisa a gente vai fazer para o denominador. E retorna o resultado. Então vamos testar aqui. Ao invés de soma fração, a gente vai fazer... Vou colocar no ponteiro i o resultado, né, da multiplicação. Multiplicar fração. FG armazena em i e depois a gente vai ter que desalocar e tem que declarar aqui, né, o ponteiro. Então vamos tentar compilar. Compilou sem nenhum erro. Executa. Então, opa, faltou imprimir, né? O resultado. Então eu vou colocar aqui imprimir fração e fração i. Então 1/2 vezes 2/3 vai dar 2/6, certinho, né? Que seria 1/3, né? Próximo exercício é fazer a função inverter fração. É o mais simples, né? Recebe um ponteiro e retorna outro. Então, voltando ao código, fica o seguinte, né? Vai retornar uma fração, inverter fração, recebe um ponteiro F e a gente vai precisar fazer a mesma coisa. Aloca a memória e inverte, né? O numerador de H vai receber o denominador de F. E o denominador
de H vai receber o numerador de F. Em seguida a gente retorna. Return H. Ponto e vírgula. Agora vamos testar, né? Então eu vou... J vai receber o resultado de inverter fração. E eu vou passar o ponteiro F, que é 1/2. E ele vai imprimir o resultado de J, né? Aqui no final eu dou um free em J e tenho que declarar, né, o ponteiro J aqui. Então inverte a fração, imprime o resultado e desaloca a memória. Compila, tudo certo, sem nenhum erro. E então o inverso de 1/2 foi 2/1, né? Certinho. Então pessoal, finalizamos o primeiro exercício, né? Esse vídeo eu finalizo por aqui então. Muito obrigado e até o próximo exercício.